18h11 no Timaço da Vale FM, começando a partir de agora o nosso Vale Esportes com a equipe da 99,9. Vale Esportes é futebol de primeira. O Cariri da Sorte já fez muita gente feliz e premiou todo o Cariri e região. Agora é a sua vez de ganhar. Esta semana no quarto sorteio tem um Fiat Mobi 0 km. É um Mobi zerinho. Você vai colocar um lindo Mobi na garagem. Ainda tem 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. E tem mais 5 mil reais no Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Esse sim é daqui, é nosso, é do Cariri. Compre já o seu e realize todos os seus sonhos. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. A educação de Juazeiro do Norte não para de avançar com o trabalho da Prefeitura. E para valorizar ainda mais os nossos educadores, a ação de entrega dos notebooks para professores da rede municipal de ensino já começou. Ao todo, serão 1.390 equipamentos distribuídos conforme cronograma nas unidades escolares e todos os professores serão beneficiados. Essa é mais uma iniciativa do Programa Municipal Educa Juazeiro. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro sai sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. Cliente satisfeito é de Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Boa noite.
noite pra você ligado no Timaço da Vale FM, começando o nosso Vale Esportes desta sexta-feira. Lembrando nossos canais no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial e também o canal Timaço da Vale FM, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval. E aqui ao nosso lado, Vale Esportes com o Timaço da Vale FM. Ô filho, bora JF. Tudo bem, Marco? Um abraço pra você. Boa noite pra você que nos acompanha pelo Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Último programa da semana e estamos por aqui com muitas informações do nosso futebol. Um meio de semana com rodada do Brasileirão. Já teremos a abertura de mais uma rodada amanhã. E eu destaco, Marco, nos jogos desse meio de semana. Ontem, especificamente, Fluminense e Corinthians fizeram um excelente jogo de futebol no Maracanã. 3-3 foi o placar do jogo, e se não é o goleiro Cássio do Corinthians, o Fluminense venceria a partida. O Corinthians chegou a abrir 3-1, o Fluminense foi buscar o resultado de empate, mas o Cássio, com defesas importantíssimas, evitou que o seu time fosse derrotado ontem. É verdade, tá bem interessante o Campeonato Brasileiro, uma disputa muito grande por vagas na Libertadores, a briga contra o rebaixamento é muito grande também. Mas a gente vê assim, lá na ponta, o Botafogo bem desgarrado. Sim, o Botafogo abrindo uma vantagem muito grande, muito embora o Bragantino também tivesse vencido o seu jogo ontem. O Flamengo ganhou na estreia do Tite, também tá tentando ali chegar a uma posição, né, mais próxima do líder, mas o Botafogo tá muito folgado ainda na liderança do campeonato, né, João? O Botafogo a cada rodada caminha em busca da conquista do seu título de campeão brasileiro, situação que não acontece desde 1995. Foi o título conquistado pelo Botafogo. De lá pra cá, o Alvinegro tem tido participações medianas, podemos colocar desta maneira. Fica no meio da tabela, às vezes fica entre os 10 melhores, mas esse ano não. A história está sendo contada de uma maneira diferente. O Botafogo está na liderança e caminha para conquistar o título de campeão nacional. E se isso acontecer, o Botafogo será tricampeão brasileiro, porque foi campeão pela primeira vez no ano de 1968. Naquele ano nós tivemos 2 campeões brasileiros, o Santos e o Botafogo. Porque naquela época, antes da CBF, tínhamos 2 campeonatos nacionais. Sim. O campeonato da Taça Brasil, que era dos campeões estaduais, e o torneio Roberto Gomes Pedrosa, conhecido como Robertão, né? Que assemelha-se um pouco mais ao formato do Campeonato Brasileiro. Claro que não era pontos corridos na época, pontos corridos no Brasil somente a partir de 2003, e o Botafogo foi um dos campeões daquele ano ao lado do Santos. O Botafogo ganhou um desses torneios, o Santos ganhou o outro. E aí o Botafogo voltou a ser campeão em 1995, aquele time do Túlio, do Donizete Pantera, do zagueiro Gonçalves, do goleiro Wagner. Então, o Botafogo... O treinador era o Joel Santana do Não Botafogo? me lembro, rapaz, eu não me lembro, sinceramente, quem era o técnico do Botafogo naquela época. Mas o Botafogo pode ser campeão, inclusive, pela primeira vez na era dos pontos corridos. Exatamente. O que seria uma coisa inédita. A gente já teve o São Paulo, um campeão inédito na Copa do Brasil para ele, porque nunca tinha sido campeão da Copa do Brasil. Sim. Conseguiu ser o campeão da Copa do Brasil. Aliás, João Filho, me ocorreu aqui um pensamento. A gente pode ter campeões inéditos esse ano. Se não, vejamos. O São Paulo, pela primeira vez, campeão da Copa do Brasil. O Botafogo pode, pela primeira vez, ser campeão brasileiro na era dos pontos corridos. O treinador era o Paulo Autuori. Isso. E 95 do Botafogo. E o Fluminense, que nunca ganhou um torneio sul-americano, é o chamado Virgem das Américas, poderá ser campeão da Libertadores pela primeira vez. E contabiliza também o Fortaleza, que pode conquistar pela primeira vez também na sua história Muito bem lembrado. Um título internacional para o futebol nordestino, especificamente falando, né? Muito bem lembrado. Então, a gente pode ter 4 campeões inéditos este ano. Exatamente. São Paulo já é campeão na Copa do Brasil. Botafogo seria a primeira vez. Faltam apenas 3 para preencher.
Faltam apenas 3, né? O Fluminense, pra mim, é favorito contra o Boca, Fortaleza e LDU. Confesso não saber muito bem a condição técnica da LDU, mas o Fortaleza chega com boas condições nessa decisão. Sim. Próximo dia 28, um sábado, portanto, a final da Copa Sul-Americana, uma semana após, no dia 4 de novembro, no Maracanã. Fluminense e Boca Juniors vão decidir quem será o campeão da Copa Libertadores e quem vai representar o futebol sul-americano no Mundial de Clubes da FIFA, né? E amanhã tem decisão da Libertadores, né, João Filho? Libertadores feminina, amanhã, 8h30 da noite, um duelo brasileiro. Palmeiras e Corinthians vão decidir amanhã quem será o campeão. O Palmeiras, que é o atual campeão do feminino, amanhã vai tentar aí a conquista do bicampeonato. O Corinthians também já foi campeão. Corinthians já foi campeão. O futebol feminino ganhou muita força no país nos últimos anos e prova-se isso que o futebol brasileiro, mais uma vez amanhã, vai conquistar o título de campeão sul-americano. Na categoria feminino, Palmeiras e Corinthians, o campeão será conhecido amanhã. E o Corinthians também é o atual campeão brasileiro na categoria feminina, né? Não é? Vai ser um jogaço pro Quem feminino, sempre faz bons times também no feminino é a Ferroviária de São Paulo, né? Ferroviária de Araraquara, né? O Internacional de Porto Alegre. Internacional, né? São Paulo tem um time interessante também. São times que investem. O próprio Flamengo também andou formando boas equipes, são as principais equipes. Agora, nos últimos anos, realmente o Corinthians tem se destacado. Sim. E o Palmeiras é o atual campeão da Libertadores, vai tentar o bi. Inclusive, o treinador do Corinthians amanhã se despede do clube, que assim que terminar ele vai assumir a seleção brasileira feminina de futebol, né? Vai assumir a seleção brasileira feminina assim que terminar o jogo amanhã. Se com o título ou com o vice-campeonato, enfim, vamos tomar conhecimento amanhã. Um abraço aqui para Joel, Arnaldo, Frank, o JP e o grande Tico da Buchada. Tá certo, final de semana de buchada, viu, Isso. E um abraço pro Jussivan, que tá aniversariando hoje. Parabéns ao Jussivan da programação da Vale FM. Parabéns, Jussivan, ouvinte do Vale Esportes. Bom, João Filho, a gente tá aguardando a presença do presidente do Guarani, o Zé Ivan, que vai falar aqui pro torcedor rubro-negro como é que andam os trabalhos administrativos. O Guarani vive mais agora aquele momento de arrumar a casa em termos de documentação, preparação, planejamento para a próxima temporada, mas já vira o ano e os nossos clubes estarão em campo novamente, tanto o Icasa como o Guarani e também o Cariri Futebol Clube na Série B. Lembrando que antes começa o campeonato da primeira divisão, temos o Barbalha, o querido tricolor da terra dos verdes canaviais, como único representante do Cariri, e a gente vai aguardar também a terceirona para ver como é que o Crato vai se organizar para a terceira divisão. O Crato, infelizmente, chegou ao fundo do poço e é necessário que a diretoria do Crato dê uma resposta para o ano de 2024 para o seu torcedor. Ô Marco, uma informação que chegou pra gente lá da capital, o presidente do Ceará deu fortes declarações, inclusive, vou colocar aqui no popular, ele declarou guerra contra um sistema de comunicação, o sistema jangadeiro. Ele até proibiu que profissionais do sistema jangadeiro entrassem nas dependências do clube para acompanhar as atividades do dia a dia. O presidente do Ceará tá um arara, deu declarações fortíssimas. O Kilmer vai trazer daqui a pouco mais informações, mas especificamente falando, o sistema jangadeiro de rádio e televisão está proibido de acompanhar, de entrar nas dependências do Ceará. Uma situação que a gente lamenta profundamente. É verdade. Daqui a pouquinho os detalhes no timaço da Vale FM. A hora, 18 horas e 25 minutos, 6h25 da noite, no oferecimento de Novo Rio Veículos. Olha, vai trocar seu carro, quer comprar aquele carro 0 km da Chevrolet? Vai na Novo Rio amanhã, tem condições imperdíveis para você na Novo Rio Veículos. Bom, você sabia que uma grande empresa de call center que atua em Juazeiro do Norte irá abrir até 3.000 novas vagas de emprego? É uma grande, excelente oportunidade para você aí enriquecer o seu currículo, aumentar as suas chances de ser admitido, fazendo os cursos livres de qualificação profissional do ESC Cursos, que é uma referência para a região do Cariri. Cursos como telemarketing
marketing, atendimento ao cliente, técnica de vendas, crédito e cobrança e muitos outros você encontra no site do ESC por um preço que cabe no seu bolso. Acesse agora www.esccursos.com.br. Mais informações, o número fixo do ESC é o 3571-3487, WhatsApp do ESC Cursos 99982-2476. Quer aproveitar para dizer, João Filho, que o telefone do nosso amigo Ejaildo do ESC foi clonado. Rapaz. E ele até informa aos amigos porque quem clonou o telefone dele, que é um criminoso, está pedindo dinheiro às pessoas. Pelo amor de Deus. Inclusive eu recebi hoje por volta do meio-dia uma mensagem supostamente do Ejaildo, né, que não é dele. Sim. Pedindo para pagar uma conta. Meu Deus. Em nome do Ejaildo. E que iria me repor logo depois. Quer dizer, às vezes pela amizade você até faz isso. Só que eu percebi que era um golpe. Entrei em contato com a esposa do Ejaildo e ela me confirmou. O telefone dele foi clonado. Então, se você receber alguma mensagem estranha aí do WhatsApp do Ejaildo Carvalho, ignore. Então, cheque, ligue para o ESC, ligue para alguém, né, lá do ESC, para você realmente tirar todas as dúvidas, porque o telefone dele foi clonado, JF. A gente lamenta. Um abraço, querido Ejaildo. Bandido tem que estar na cadeia, pelo amor de Deus. Mas tem gente que passa a mão na cabeça de bandido, viu? Rapaz, enfim. Bom, deixa eu falar também pra você que tá ouvindo a gente agora, você que trabalha do setor de semijoias, a Dourados banha mercadorias em ouro, prata e níquel com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos mercadorias de qualidade com o melhor preço do mercado. Também compramos a sua mercadoria para desplacar e pagamos à vista. Então não perca tempo, venha nos conhecer e faça um excelente negócio. A Dourados fica na rua Professora Ivani Feitosa, número 9, WhatsApp 999933031, o Instagram, @douradosjoias com 2 S no final. Trabalhamos também para Joá Solados, produzindo os mais diversos modelos e solados Anabela, solados blocos, solados para papetes com cores e modelos variados, trabalhando com material de excelente qualidade. Joá Solados, os conhecidos solados do seu Ribamar, Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro, telefone 998-55-4193. Bom, deixa-me falar pra você do Crato, a nova loja Glam Moda, tem tudo em bolsas e sandálias femininas, assim como também bolsas escolares, carteiras masculinas, os melhores preços do comércio da cidade do Crato, para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto. A grande sensação do comércio do Crato fica no Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde, número 494, do centro da cidade do Crato, onde o atendimento é maravilhoso. Então não perca tempo, amanhã pela manhã visite a Glam Moda e sinta-se em casa. Conosco também no Timaço da Vale FM, Cariri da Sorte. Que tal ganhar um carro 0 km com apenas R$5? É no Cariri da Sorte desta semana. No quarto sorteio tem um Fiat Mobi 0 km, zerinho esperando por você. E mais R$5.000 do primeiro ao terceiro sorteio. No Giro da Sorte, 10 rodadas de R$500. E você vai concorrer a toda essa premiação pagando apenas R$5 e com dupla chance. Então, meu amigo, não perca tempo, compre já o seu Cariri da Sorte. É daqui, é do Cariri. A gente fala também do Instituto Juazeiro Bom de Bola, que é voltado para o esporte e educação, tendo como principal alvo crianças e jovens com vulnerabilidade social de diversos bairros de Juazeiro do Norte, onde é oferecido uma diversidade de esportes como futsal, futebol, skate, basquete, entre outros. Onde você vai ter aí várias atividades esportivas, desenvolvendo torneios e integrando cada vez mais o jovem às boas práticas esportivas. Os nossos núcleos de atendimento, as bases ficam no bairro Frei Damião, segundas e quartas das 18h30 até as 9 horas da noite, no bairro Horto, terças e quintas das 14 até as 17 horas, e no bairro João Cabral, terças e quintas das 18h30 até as 9 da noite. O Instituto Juazeiro Bom de Bola, que é presidido pelo nosso amigo Jackson Pilha. Você quer conhecer o nosso projeto, como participar ou até mesmo fortalecer cada vez mais? Você vai nos encontrar nas redes sociais do @Juazeiro Bom de Bola. Registrar já a presença aqui
aqui do nosso convidado, o presidente do Guarani. Daqui a pouco, conversa ao vivo dentro do nosso Vale Esportes. O Zé Ivan já tá por aqui. Daqui a pouco também notícias do Icasa com a Luísio Vilar. Tudo isso pra você em nome de Só Fumê Revestimento. Vai colocar revestimento Fumê no seu carro? Você já sabe, é na Só Fumê. Revestimento Fumê para carros e prédios, cristalização de vidros, envelopamento de veículos é como a Só Fumê. Ali pertinho do Mercado Senhora Santana, Rua José Marrocos 408. Informações 988054899. A gente fala também da Madeireira Beira Rio para você que quer construir, tá construindo, tá reformando. Madeireira Beira Rio é o local certo para você economizar de verdade. Madeiras direto do Pará, tudo para você entrega na obra. O melhor preço da região do Cariri é muito mais que madeira. Madeireira Beira Rio na rodovia Juazeiro Barbalha. Você pode comprar e pagar em até 10 vezes do seu cartão de crédito. 99840-1976 é o WhatsApp da Madeireira Beira Rio. Tem também o número fixo, é o 3512-5007. Olha, você tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A nossa dica é a Gênesis Solar. Faça seu orçamento, condições especiais para você adquirir o seu sistema de geração de energia solar, financiamento 100% no seu projeto e você vai economizar muito, mas muito mesmo na sua conta de energia. Chama o nosso querido Luciano Carvalho, grande torcedor do Vasco e do Icasa. Gênesis Solar 981237956. Deixe o sol pagar a sua conta de energia. A gente fala também da Fox, que tem uma equipe técnica especializada com equipamentos de última geração, garantia de 3 meses nas peças montadas na loja, uma linha completa em smartphones para você. Fox em Crato, na rua Senador Pompeu 156, com 2 lojas no centro aqui na cidade de Juazeiro, Padre Cícero com Santa Luzia, Rua São Pedro com a Rua do Seminário, e tem uma loja aberta para você agora, sabe aonde? Lá no Cariri Shopping. Grage Veículos Multimarcas, realizando com você o sonho do seu carro seminovo multimarcas. Tem sedã, tem SUV, tem hatch, enfim, o carro da sua preferência, tem picape, tudo que você realmente deseja na Grage Veículos com as menores taxas. E tem um detalhe, hein? Lá na Grage só vende carros com procedência e na hora da troca a melhor avaliação do seu usado. Grage Veículos, Avenida Padre Cícero, 1215, bairro Salesiano. Com a gente também a churrascaria Mão de Vaca, com aquele cardápio delicioso. O final de semana chegou, então leve a família à churrascaria Mão de Vaca, aquele churrasco de primeira para você. O atendimento é diferenciado, ou então, se você preferir, pode fazer o pedido, receber no conforto da sua casa. 988657741 e o 998054212. Churrascaria Mão de Vaca. Conosco também no timaço da Vale FM, pizzaria e hamburgueria Oval, para você pedir aquela pizza deliciosa. Sextou, minha gente, com aquela pizza maravilhosa da pizzaria e hamburgueria Oval. Também tem esfirras, lasanhas, beirutes. Lembrando que é só você mandar um zap e pedir através do 988429514. Eu falei pizzaria e hamburgueria Oval. A gente fala também da Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço, satisfação. Alfa Vidros é uma loja completa, tem tudo pra você, tem cortinas de vidros, box, espelhos e esquadrias da Avenida Plácido Aderal Castelo, número 320. WhatsApp para mais informações 998125851. Conosco no timaço da Vale FM, produtos Panebom Pão Nosso, no lanche, no café da manhã, no jantar, nada como um pão delicioso da Panebom Pão Nosso. Tem a linha integral e também a deliciosa massa para pastel Tasquinha. Produtos Panebom Pão Nosso. Um abraço pro Ivan, grande torcedor do Guarani, lá da Panebom Pão Nosso. Bom, se você vem a Fortaleza, hospede-se no melhor hotel da nossa capital, estrutura maravilhosa, próximo de tudo, ao lado ali da rodoviária, perto do aeroporto, bem pertinho do centro, Hotel Amuarama. Reservas pelo 0 operadora 85-3304-8900. Esse número é de WhatsApp, onde você vai ficar muito bem hospedado no Hotel Amuarama. Conosco também no timaço da Vale FM, você já sabe, tem Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço, é
com Baleia Burger na Praça do Pio 12. E pra pedir é muito fácil, né, JF? Fácil demais, 988380548, esse número é de WhatsApp, 988380548, Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. É isso mesmo, JF, manda aqui um abraço muito especial para o nosso amigo Pelado lá na cidade do Crato, tá ouvindo a gente. Claro. Obrigado, Pelado, pela companhia aqui na Vale FM. A gente fala também das farmácias Fernandes, agora são 8 lojas, é isto mesmo, 8 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender, grande variedade, excelente desconto para você, um atendimento sensacional. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Vamos em frente pela Vale FM também em nome da Faculdade Leão Sampaio, Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais e Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas, acompanhe a tendência da moda. Ramagem Couros, a fábrica na Avenida Padre Nessor Sampaio 690. Em Juazeiro são 18h37, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet Marco em Juazeiro para toda a região do Cariri. Tá certo, bora falar do Leão do Mercado. Anderson Luiz está com a gente, com informações atualizadas do Guarani, registrar mais uma vez a presença do amigo presidente Zé Ivan, que vai trazer informações para o torcedor do Leão do Mercado, não é isso, Anderson? Boa noite. Boa noite para você, João Filho, boa noite, Marco, boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. Como você acabou de destacar, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Vale FM o presidente da executiva do Leão do Mercado, o Zé Ivan, que está à frente desse trabalho árduo da presidência da executiva do Rubro Negro, e ele vai conversar um pouco conosco justamente sobre esse momento, né, Zé Ivan? Tem algumas novidades pro torcedor Rubro Negro. A gente se encontrou na terça-feira lá na Câmara e você falava que tinha algumas novidades pro torcedor Rubro Negro. Boa noite, seja bem-vindo ao Vale Esportes. Marco, boa noite, João, boa noite, Anderson, e a torcida do Guarani, todos os ouvintes da rádio, né? Realmente a gente não para de trabalhar. Desde que a gente montou essa diretoria, a gente tem buscado uma condição para que o Guarani se erga de novo, né? Não é fácil, é muito difícil, mas nós estamos buscando as oportunidades. A gente estava discutindo na terça-feira sobre a questão bastante das categorias de base. Você disse que tem uma última conversa com o Gilson. E aí, como é que ficou essa conversa com o Gilson? Estive hoje pela manhã reunido com o Gilson, conversamos bastante. Se prontificou a ajudar a gente no que for possível. Só não aceitou participar diretamente com a diretoria por causa dos problemas de saúde dele, né? Então a gente entende e a gente vai buscar outras pessoas para compor o grupo que a gente quer montar, mas os projetos continuam. A pretensão continua mesmo de começar no final, mais ou menos do mês de novembro, as categorias de base e a escolinha? Mesmo com o Gilson não sendo essa pessoa? A gente vai continuar, vai começar. O primeiro trabalho que a gente está focado agora é a estruturação da escolinha, né? Montar a comissão técnica, receber o material que a gente já está trabalhando, né? Com o fornecedor para a gente chegar os kits, chegar o material para a gente começar um trabalho bem organizado, né? E diante desse já entusiasmo com a estruturação da escolinha, a gente já vai começar também as categorias de base, já promovendo peneirão, né? Vai ser o primeiro peneirão do Leão, que é para a gente já montar uma base local para poder, quando chegar o campeonato, a gente não depender só de jogador de fora. Ô presidente, o doutor Breno esteve aqui essa semana, acho que foi na semana passada, e falou exatamente sobre a questão do planejamento para o ano que vem. Porque já vira o ano, começa o Campeonato Cearense da Série B, onde o Guarani será um dos integrantes. E ele falou que depende muito da questão orçamentária, do que o Guarani terá financeiramente falando para montar esse planejamento, para cair no mercado, contratar jogadores, formar sua comissão técnica. Como é que anda, presidente, a situação desses trabalhos, né? O planejamento e a busca desses recursos? O senhor teria, assim, uma informação para o torcedor do Guarani? Quando o Guarani terá essa definição, quando é que o Guarani vai realmente cair no mercado para contratar jogadores e treinadores? A gente todo dia tem contato, né? A gente contacta um, contacta outro, mas a gente está tendo muito cuidado. Por quê? Nesse momento está muito inflacionado o mercado, porque está todo mundo pela procura pela primeira divisão. Então não adianta a segunda querer disputar com a primeira divisão. O que é que nós estamos tendo? Diálogos, conversa daqui, conversa dali, e deixando a coisa se afunilar mais. Para no momento certo a gente chegar chegando, entendeu? Porque se a gente for querer se antecipar,
a gente vai chegar num momento que não é adequado. O que é que o senhor pensa primeiro, presidente? Primeiro contratar um treinador e a partir desse treinador ele indicar nomes para a formação do elenco, ou o Guarani já tem alguns atletas em vista para depois pensar no técnico da equipe? Nós temos em vista algumas situações, nós temos jogadores, temos treinadores, nós temos várias opções. É como o Breno falou aqui no dia da entrevista, nós temos plano A, plano B, plano C, mas o principal para a gente, o objetivo que eu falei para todo mundo da diretoria, quem vier para jogar no Guarani ou trabalhar no Guarani vai receber. Não vai acontecer esse tipo de coisa, eu vim e fiquei sem receber. Não, nós vamos ter uma X para pagar, mas o cara trabalhou e recebe. Então a meta nossa vai ser essa. Então a gente tem que ter muito cuidado. O campeonato ainda tem quase mais de 4 meses, né? Então não adianta se precipitar. Então vamos trabalhar essa parte que nem a gente está pensando, abrir essa escolinha, otimizar, né, a marca Guarani. Nós vamos para um bairro que é muito carente, que precisa de apoio, que é o bairro Frei Damião. A gente vai começar lá, né? Porque vai dar mais facilidade para a gente montar essa estrutura. Nós vamos montar a base. Então isso aí vai tudo já no caminho do projeto que nós temos para o campeonato. Mas tem que ter muita cautela. Mas nós temos muitas conversas que vai dar certo. Na hora certa a gente vai estar encaixando um plano de trabalho para que a gente, primeiro objetivo nosso é o quê? Não cair. Depois que nós começar o campeonato, nós vamos encaixando e vamos buscar nossos objetivos. Que a gente vai buscar fazer o melhor possível, mas para que isso aconteça, nós precisamos de apoio. Seja lá de onde vier, do torcedor mais humilde, do torcedor mais abastado e da sociedade no geral, né? Nós temos uma marca para vender, estamos trabalhando muito isso, uma marca que foi muito desgastada por conta de trabalhos mal feitos, né? E a gente está tentando corrigir, buscar a confiança da sociedade, né? Que é o mais difícil, mas eu acho que a gente vai conseguir, graças a Deus, nossa diretoria está muito bem aceita no mercado. Eu acho que vai dar fruto, viu? Presidente, boa noite. Satisfação falar sempre contigo. Claro que você está falando que tudo vai de acordo com o que tiver no financeiro. Nós estamos no dia 20 de outubro. Na sua mente, assim, você tem um plano de quando você começa mesmo de fato, se começo de janeiro ou no finalzinho de dezembro? A priori nós vamos começar um primeiro trabalho, né? Como a gente fala, essa categoria de base, nós já temos vários contatos de pessoas para a gente montar uma base local, que é o primeiro objetivo nosso. Depois dessa base, no início de janeiro, a gente já começa por uma parte mais laminada, né? Uma coisa mais concreta. Para poder, quando chegar no campeonato, a gente já está com a estrutura mais ou menos caminhada para o início do campeonato. Mas tudo vai decorrer do tempo, tem muito tempo, a gente está tendo muita cautela, muito diálogo, mas as conversas todo dia não falta, né? As conversas estão fluindo aos poucos. Tá, muito bem, graças a Deus. Todo canto que a gente chega, o pessoal dá muito aval para essa diretoria que a gente montou, e o mais que eu tenho buscado é a união entre o grupo todo, quem está dentro, quem está fora, porque só vai somar, porque se criar atrito só vai atrapalhar, né? Ô presidente, eu sei que está bastante longe ainda do campeonato, né? Nem tabela base tem ainda, mas o que é que passa na cabeça do presidente do Guarani? É jogar na Arena Romeirão? É jogar em Barbalha? Jogar no Mirandão, no Crato? O que é que vocês conversam entre si no Guarani? Eu sei que está um pouco antecipado, mas qual seria o desejo de vocês? Aonde jogar quando chegar a época do campeonato? Nosso primeiro objetivo, é o que mais nós temos buscado, que nós temos corrido atrás disso já. Nós temos agido em várias frentes. Aqui não para, nós todo dia estamos buscando, como antes presenciou lá na Câmara, nós tivemos atrás das oportunidades. E o Guarani não vai parar de lutar para a gente jogar no Ribeirão, que eu acho, não é desvalorizando Barbalha, não desvalorizando Crato, porque geralmente quando nós vamos jogar somos bem recebidos lá, mas nós temos que jogar na Arena Romeirão, a torcida precisa disso, muitas pessoas não têm condições de lotar. O próprio nome do clube já diz, né, presidente? Guarani de Juazeiro. Exatamente, né? É isso que a gente vai buscar, a oportunidade. Nós vamos fazer o que tiver ao alcance nosso, o que não tiver, pra gente jogar no Romeirão, porque é a forma da gente resgatar a torcida do Guarani. Torcida confiar nessa diretoria, que a gente vai fazer um trabalho conversando com as pessoas, como a gente está aqui. Agradeço o espaço que vocês têm dado pra gente estar divulgando a marca Guarani, que é uma marca que todos nós vamos passar, mas o Guarani continua. Então nós temos que trabalhar isso aí. A forma é o quê? Ganhar a confiança da cidade, a gente ganhar a confiança
de quem seja que possa ajudar. Eu já tentei buscar parceria, como a gente baixar essas taxas do Romeirão, se tem como fazer uma parceria que alguém banque essas taxas. Então a gente tem buscado. Eu sempre, quando eu vou no canto, eu bato em várias teclas, eu não vou bater só numa. Por quê? Porque eu tenho que saber o que é que eu tenho, o que é que eu tenho e o que é que eu não tenho. Então a gente tem que estar buscando as oportunidades, mas nosso objetivo é jogar no Romeirão. Só se não deixar a gente jogar. Mas se deixar, nós joga, com certeza. Presidente, em relação a promoções, agora o Guarani está fazendo uma rifa, já pretende, assim, já vê outra promoção logo após a rifa que vai acontecer no próximo dia 28? A gente está terminando de concluir a rifa, né? Graças a Deus, agradecer a cada um que ajudou a gente nessa batalha aí, né? A próximo objetivo nosso é conseguir recurso para que a gente monte essa escolinha da melhor forma possível. Que se não seja mais estruturada, mas que seja uma bem organizada. Então o primeiro objetivo nosso é buscar parceria para a abertura da escolinha e já estou preparando já a estrutura para nossa largada na estruturação da base, né? Que é o que vai complementar o Guarani. A escolinha funcionando também lá no CT do clube? Não, no início nós estamos conversando com o secretário, ele vai abrir um espaço para nós vamos pro bairro Frei Damião, por ser mais centralizado. Sim. E um bairro que eu acredito que vai ser mais favorável ao Guarani, mas futuramente com as parcerias que a gente vai costurar, vai funcionar provavelmente lá no CT. Lá no CT mesmo. Porque nós estamos buscando várias correntes, entendeu? Nós não dialogando com pessoas daqui, pessoas de fora, pessoas de São Paulo e buscando uma condição de o Guarani poder concorrer com os outros. Se os outros têm oportunidade, nós vamos buscar a oportunidade para o Guarani também. E acredito que é para a gente ter, porque Juazeiro é uma cidade, é a terceira cidade maior do estado, né? E a gente tem que valorizar o número da cidade. Então, tá aí casa, tá o Guarani aí, a busca de representar o nome de Juazeiro. Então nós vamos buscar onde tiver espaço, a gente vai correr atrás. Em relação à conversa que você teve com o secretário, o que você achou? Foi proveitosa pro Guarani? Proveitosa, muito boa a conversa. Ele deixou a gente bem à vontade para conversar e eu não perdi a oportunidade. Sempre, isso aqui, o que o senhor pode fazer? Isso aqui, rapaz, pode contar comigo. O que tiver ao meu alcance, eu vou estar aqui para ajudar vocês. Tanto como colaborador, como orientador, abrindo as portas em algum canto. Eu digo, é isso que eu quero. Porque não é necessário você depender do município, porque o município, ele tem condições de ajudar o Guarani sem ele ser o principal investidor do Guarani, mas usando a marca do município. Ele pode representar o Guarani, o Icasa, e buscar parceiro pra gente. Então foi boa as conversas que a gente teve com ele, várias opções, né, que ele deu pra gente. E a gente tá colhendo essas histórias, que a gente vai conhecendo com quem já está dentro. Eu já tenho um pouco de experiência, que eu vivi quase 5 anos com a turma de Severo ali na época de 2014, comecei em 2013 por aí, fiquei até 2017, não apareci muito, fiquei só nos bastidores, apagando os fogos, né? Mas eu aprendi muito e sei que eu não quero que passe o que aconteceu de você tirar as pessoas de um grupo. É melhor você agir em grupo do que agir só. Porque para agir só fica muito difícil, fica descrente o trabalho. Presidente, o senhor falou agora há pouco em apagar o fogo. E eu tenho percebido, e até passando essa nova imagem da diretoria do Guarani, que o senhor tem tido esse papel preponderante de buscar o entendimento, de acalmar os ânimos. O Guarani é um time que historicamente sempre teve problemas de relacionamento em suas diretorias. Como é que tem sido o início desse trabalho, exatamente tentando conciliar as opiniões discordantes dentro do Guarani? Tem muito incêndio no Guarani, isso aí, mano? Não, é assim, o que é que acontece? A facilidade hoje da gente ter uma diretoria que todo mundo se relaciona bem com todo mundo. Nenhum da nossa diretoria tem atrito com ninguém. Então se torna muito fácil, todo mundo é amigo de todo mundo. Então acho que o trabalho nosso tem tudo para fluir, porque primeiramente a confiança que o pessoal der na gente, né? São pessoas que a gente vai honrar cada centavo do Guarani. Por quê que a gente tem que honrar cada centavo? Porque o Guarani hoje é um time que só tem problemas. Se a gente for olhar para os problemas, nós não estávamos aqui. Então a gente tem que agrupar todo mundo. Eu não meço esforço para chegar em qualquer um, visitar
pessoas. Hoje eu passei a tarde todinha mais Val visitando. Pela manhã eu já fui lá em Gils. E todo dia eu tô agendando alguém pra mim tá visitando. E o Val tá lhe ajudando muito. Oxe, o Val o Val não tem igual não, viu? Essa diretoria que a gente montou é um grupo de guerreiros, viu? Eu acho que isso vai dar certo. Opa. A gente recebeu a mensagem aqui do Zacarias Silva. O Zacarias, que é o administrador da Arena Romeirão, e ele diz que do que depender da Arena, o Guarani de Juazeiro sinta-se em casa, porque será uma grande alegria, uma honra ter o Leão do Mercado jogando na Arena Romeirão. O Zacarias Silva acabou de mandar mensagem colocando-se à disposição da diretoria do clube. Boa noite, Zacarias. Pode aguardar, seu dia vai chegar. Eu não vou passar, né, Eu não vou passar sem chegar a visitar você, não. E ainda... Preciso muito de você. Você é um desportista renomado aqui de Juazeiro e tava na minha agenda. Eu tô só esperando a hora certa. Vai chegar lá, né, presidente? Mas, rapaz, eu não perco a oportunidade. E ainda, Marcos, sobre as taxas, o Zacarias disse que uma outra oportunidade vem aqui ao nosso programa para esclarecer essa questão das taxas da Arena Romeirão, para que fique tudo bem esclarecido para quem escuta. Não, a gente sabe que o custo da Arena é muito alto, mas tem que se adequar ao futebol de Juazeiro. Principalmente um time da situação do Guarani, que precisa ser resgatado. O nome Guarani. Eu já assisti muito jogo naquele Romeirão, o Guarani lotando. Mas devido a muito tempo, muitas coisas, né? O Guarani, a torcida foi ficando mais velha. Então, na hora que o Guarani estava começando a resgatar, que foi no período 2013 a 2017, o Guarani estava crescente. Estava começando a trazer o público. O pessoal já sabia quando ia pro Romeirão, o Guarani não ia para tá brincando com ninguém, não. O time tinha que respeitar o Guarani. Então, isso aí que a gente tem que fazer novamente. É como a gente tem conversado. No nosso trabalho vai ser que ter um trabalho de longo prazo. Por que longo prazo? Porque precisa fazer uma estrutura. Nós temos que trabalhar essa parte da escolinha, que vai ser uma forma de você trazer novos torcedores para o Guarani. A base mais forte, nós vamos trabalhar a base sub-15, sub-17. A partir nós vamos começar com sub-8, a partir de 8. De 8 a 15, de 15 a 20. Então nós vamos atacar mesmo onde tiver para o Guarani tá divulgando a marca Guarani, nós vamos fazer isso. Que eu acho que é o caminho para nós apagar essa impressão, que nem cheguei a escutar comentários. O Guarani tá acabado. Não, eu digo, tá acabado o trabalho de quem faz trabalho errado. A gente tem capacidade de desenvolver um trabalho que se vai dar fruto amanhã a gente não sabe, né? Mas que a gente vai plantar aquela semente que eu acredito que é um bom espaço de tempo, dependendo da ajuda de cada torcedor, o que puder colaborar, seja lá o que for, vai ajudar, porque sem patrimônio não tem como você, se não tiver dinheiro, não tem como tocar nada. Então eu, como presidente, eu não tenho como dizer, eu vou tocar tudo de meu bolso. Foi bem conversado isso, é cada um fazendo sua parte, buscando parcerias, né? E nas parcerias que a gente vai ganhando condições de trabalho, né? Maravilha. Então deixa já agradecer a vocês, aí, Ivan, nosso tempo já tá um pouquinho estourado. Seja, toda vez que você precisar falar do Guarani, falar do Rubro Negro Juazeirense, os microfones da Rádio Vale estão sempre à disposição. Obrigado. Inclusive, presidente, a gente quer se colocar à disposição nas promoções que o Guarani for realizar. Venha para cá para divulgar, vamos incentivar o torcedor a participar cada vez mais e dar apoio a esse trabalho da nova diretoria. Com certeza, a gente agradece demais o espaço que vocês têm abrido aqui pra gente, né? E o que a gente precisa é disso, porque o Guarani estava muito ocioso, ninguém praticamente, acho que o antes mesmo como repórter tinha dificuldade de divulgar matérias do Guarani. Hoje ele já fala direto com a gente, o que é que tem para hoje. Nós temos a maior vontade de soltar algumas coisas, só que atrapalha se a gente... O processo, um processo. Então, a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado. Ele sabe que ele o caminho nosso é aberto, não tem nada de... que não seja conversado com todo mundo. Então, a gente está agradecendo a vocês aqui da rádio e a todos os pessoal que está se comprometendo a ajudar a gente. E espero que a torcida abrace essa causa, ajude a gente, porque nós, se ajudarem, a gente vai fazer um belo trabalho pelo Guarani. Valeu, presidente. Obrigado pela presença, hein? As palavras do presidente do Rubro Negro Juazeirense falando justamente sobre esse atual momento do Leão do Mercado. Vamos pro intervalo comercial. Maravilha. Daqui a pouquinho, notícias do Icasa e também vamos a Fortaleza com Quilmer de Campos. Vale FM.
O Cariri da Sorte já fez muita gente feliz e premiou todo o Cariri região. Agora é a sua vez de ganhar. Esta semana no quarto sorteio tem um Fiat Mobi 0 km. É um Mobi zerinho. Você vai colocar um lindo Mobi na garagem. Ainda tem 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. E tem mais 5 mil reais no Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Esse sim é daqui, é nosso, é do Cariri. Compre já o seu e realize todos os seus sonhos. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. A educação de Juazeiro do Norte não para de avançar com o trabalho da Prefeitura. E para valorizar ainda mais os nossos educadores, a ação de entrega dos notebooks para professores da Rede Municipal de Ensino já começou. Ao todo, serão 1.390 equipamentos distribuídos conforme cronograma nas unidades escolares e todos os professores serão beneficiados. Essa é mais uma iniciativa do Programa Municipal Educa Juazeiro. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. É, o Bibi tá por aqui, já vai mandar seus alôs no... Ele é o repórter do Racha de Paulo, ao lado aí do grande Daniel. Mandar aqui um abraço, JF. Cadê o Super Luz? Tá por aí já? Já. Kilmer de Campos? Pronto. A gente vai botar o Kilmer, deixar o Aloysio por último. Sim. Que o Aloysio vai ser palpiteiro hoje também, tá certo? Vai, rapaz. O homem dos bíceps. Valeu, presidente. Um abraço. Antes, mandar aqui um abraço pra Roberto Teles, tá acompanhando a gente no nosso canal do YouTube. Valeu, galera. Um abraço também pro Anderson, que diz que é torcedor do Botafogo e fala que será campeão. Eu também acredito que sim, viu, Anderson? Eu também acredito. E o Marquinhos Goleiro tá lá em Milagres acompanhando a gente. Valeu, Marquinhos! Um grande abraço aí, pessoal interagindo no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval para pedir aquela pizza deliciosa. 988-42-9514. Professorzinho, que é filho do grande Borracha e que escuta sempre a gente. Gente boa. Falou pro Sargento Roberto, que é do FTA lá da cidade de Barbalha, e o Luizinho, que foi um grande treinador do Juvenil do Icasa, né? Trabalhou no Juvenil do Icasa, se destacando aí. Revelou até essa fera aqui pro Juvenil também. Jogava muita bola, viu? Ave Maria, escorria atrás da bola o dia inteiro. Uma saúde dessa. Cadê Superluz? Tá doido pra falar. Bora falar com Kilmer de Campos, que o clima esquentou entre o presidente do Ceará e a imprensa. Eu acho uma bobagem tão grande você brigar com a imprensa. Meu amigo, faça time bom, rapaz. Olha, você fazendo time bom,
você cala toda a imprensa e todo mundo vai lhe elogiar, ou elogiar o seu time. Agora, você não faz time que preste, ainda briga com a imprensa. É demais. Não é uma medida muito inteligente, não. Vamos lá. Um abraço, Kilmer. Um abraço amigos do Timaço da Vale FM, chegando com as informações desta sexta-feira. A torcida do Fortaleza já adquiriu mais de 5.000 ingressos para a final da Sul-Americana, que acontece dia 28 em Maldonado, no Uruguai, contra a Liga Deportiva Universitária de Quito. Entre Fortaleza e Liga, o jogo das 17 horas do sábado. Faltando aí pouco mais de 15 dias para a grande final. A final da Sul-Americana, o presidente do Fortaleza participou ontem de reunião na sede da Conmebol lá em Luque. O Paz encontrou-se inclusive com o presidente da Conmebol, Alejandro, o presidente da Liga Deportiva Universitário, até para que tenhamos um jogo sem racismo e sem violência. Ainda no Fortaleza, o Leão, que jogou no Rio e perdeu para o Vasco, desembarca em Salvador para o jogo contra o Esporte Clube Bahia. O time do Ceará está fivelando malas, joga em Santa Catarina contra o Avaí. Lá na ressacada, o Vozão nunca venceu. O Ricardinho, ex-jogador do clube, jogou também no Paysandu, jogou no ABC, jogou no Botafogo. O Ricardinho, aos 37 anos de idade, aceitou proposta e será o novo assessor de futebol do Ceará. Será que está fazendo uma faxina? Começou pela diretoria. Todos os diretores entregaram os seus cargos e agora estão sendo preenchidos. O Ceará que nem sobe e também não cai na Série B do Campeonato Nacional. Como eu falei ontem, o Clebão teve pena ampliada por doping e ficará sem jogar por mais 16 meses. E o presidente do clube, o João Paulo, garantiu que Wagner Mancini continuará para a temporada 2024. No Ferroviário, o Ferrão amanhã recebe a visita do Matheus Costa, 36 anos de idade, paranaense de Curitiba. O Matheus Costa, um dos treinadores mais novos do Brasil. Com o Matheus, ele indicou pelo menos 2 atletas, o atacante Vitinho, que jogou com ele no Santo André este ano, e o zagueiro Henrique Vermude, que também jogou com o treinador este ano no Santo André. Ferrão que já contratou 5, Daniel Vansan, lateral esquerdo, João Guilherme, meia, o volante Ralph, o atacante Vitinho e o zagueiro Henrique Vermude, além dos jogadores que renovaram contratos, colocaram vermelho, preto no branco. O Douglas Dias, goleiro, Tarcísio, meia, o Lincoln, volante, o Geninho, zagueiro, o Wesley, lateral direito, aí de Juazeiro, o César Sampaio, volante, o Ciel, atacante, e o Gabriel Martins, atacante, os 8 jogadores que renovaram os seus contratos. São estas as novidades aqui da capital. Kilmer de Campos para o Timaço da Vale FM. Kilmer, obrigado pela participação. Bibi tá por aqui. Boa noite, Bibi. Boa noite, Marco Valério, João Filho, Boi. Daniel. E o Daniel. Ele falou igual a Delton. Tá fácil demais, tá não? Falou igual a Delton sabe. Só Delton sabe, pode chamar ele de Daniel, viu? Né? Falou igual a Delton sabe. Kilmer tá no ar, Marco? Hã? Kilmer? Não, Kilmer foi, já foi. Já foi. É o Racha do Paulo. Ai, bem, pra você. Pode mandar. Pronto, Paulo, um alô, Paulo, pra ti. Deixa pro final. Quem mais? Vamos lá. Vamos lá. Kleber e Reginaldo da Sevema, o Elson, o Dr. William, o Popinha, Cabucila e o Filinto. Fábio Juiz, tá aniversariando ontem, né, Boi? Foi? Fábio, né? Isso. E o Manuel das Finanças, rapaz, ele pediu o Jação, Marco, me pediu pra dar um alô. Digo, tá legal. Certo. O Ribamar Big Bank. Só gente boa, né, rapaz? Mas de luxo. Primeira. Antônio Filho, rapaz, do Espetinho. E Cátia, rapaz. A Cátia parente me pediu pra dar Climete Cariri. O Elcio disse, rapaz, eu dou um alô lá. Aquele seu amigo lá, você não ia mandar alô pra ele não hoje? Rapaz, é o nosso amigo lá? Sim. Hoje não? Rapaz, é o Galeguinho do Sofá, né? É, rapaz. Isso. Gente boa. Falar em Galeguinho, rapaz, eu vou... Lembrei aqui do Genário, rapaz, do Cerezo. Tanta gente, Marco, mas, né? Só gente boa, né? Ah, Maria. Aí Raimundo. vai ter o Raimundo, rapaz, irmão do Paulo. Vai ter um veterano, Marco,
Mano, ela até me falou hoje de Paulo contra Valdo. Veterano, lá em Bibi Cimento, no campo. Ô, Bibi, deixa eu te perguntar uma coisa. No outro domingo, de domingo a 8. Ano que vem, no Campeonato Cearense, se fosse pra você ser repórter do Icasa, do Guarani ou do Cariri, você escolheria qual? Marco, claro que é meu time de coração, que é o Icasa. É do Icasa. Mas... Aí o que é que eu faço com a Luiz Vilar? Diga aí. A Luiz Vilar é o titular. Não, mas se você assumir o Icasa pra cobrir o Icasa, o dia a dia do Icasa, aí eu não vou ficar com 2, né? Aí o que é que eu faço com a Luiz Vilar? A Luiz Vilar Manda ele pro Cariri? Não, ele é titular do Icasa mesmo. Ah, tá certo. Salvou, seu Luiz? Eu não tenho essa conta. Eu não sou time Marcos, não, Marcos. Vixe. Eu tô longe, viu, menino? Salvou, seu Luiz? Se limpou legal aí, viu, menino? Sim, rapaz, e lembrando pro Vandinho do GCM e Nilo Lanches. Certo. Grande seu Nilo. Ó, Bibi, aproveitando os alôs, amanhã, 16 horas, na Arena Romeirão, JF, começa o Campeonato Cearense Feminino Adulto. Certo. Juaçal e R4, os 2 representantes da nossa cidade. Quer dizer, há uma facilitação para que haja os jogos do futebol feminino, e isso é muito importante. Importantíssimo. Tomara que continue assim, só que tem que facilitar também para os times profissionais jogarem na Arena Romeirão, entendeu? Dá uma facilitada pro Guarani, quem sabe ajudar mais o Icasa, entendeu? Do jeito que tá promovendo os jogos do feminino, e eu apoio e espero que continue assim, que também dê um jeitinho de ajudar o Guarani voltar a jogar lá. Mas vai acontecer, Marco, vai acontecer. Eu sei, meu amigo, mas tem que acontecer. Mas vai porque acontecer. Até agora não aconteceu, né assim? Mas vai acontecer. Tá certo. Marca a desde a placa. Acabou, Bibi? Aí desde a placa. Sai Bibi e entra boi. Oxi, tu tá escalando o programa agora? Rapaz, pra você dar seus palpites, boi, chega. Não, deixa não. Obrigado, Marcos. Não, deixa o treinador chamar. chamar. Então, esse Bibi tá vendo aí? Aqui é seu lugar. Deixa o treinador chamar. Rapaz, tá com moral, tá não, Bibi? Bom, vamos falar de Juaçolados. De sexta-feira você fica numa tranquilidade, produzindo os mais vibe. diversos modelos de solados. Solados Anabela, Bloco, solados Papetes. Os conhecidos solados do Ribamar. Juaçolados, Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. Alô, Ribinha, aquele abraço. Bora falar do Verdão? Antes, deixa-me falar também do ESC Cursos, Marco, que a gente informa que tem uma grande empresa de call center aqui na cidade de Juazeiro do Norte que vai abrir até 3.000 novas vagas de emprego. Você não pode perder essa oportunidade aí, enriquecer o seu currículo e aumentar as suas chances de ser admitido fazendo os cursos livres de qualificação do ESC Cursos. É isso mesmo, cursos como telemarketing, atendimento ao cliente, técnica de vendas, crédito e cobrança e muitos outros que você vai encontrar no site do ESC por um preço maravilhoso. Acesse www.esccursos.com.br. Tem o número fixo do ESC 3571-3487 e também o WhatsApp 99982-2476. Lembrando o nosso Instagram, siga Timaço da Vale FM. O que rola por aqui a gente coloca também no nosso Instagram. Aliás, a Luiz Vilar, agradecer a galera da Loucos da Laje. Exatamente. Que trouxe aqui as lembranças, os copos, né, para o evento que eles vão realizar no dia 28 de outubro. O seu já tá por aqui. Tá guardado já, viu, Luiz? Opa, agradeço a galera da Loucos da Laje. Antes de qualquer coisa, né, boa noite pra vocês, Marco, JF, boa noite também pra você ouvinte ligado aqui na Vale FM. O caneco de JF também já tá guardado, viu? Já tá garantido. O caneco lá, né? dele tá. E é um canecão. É um canecão. É igual aquela casa de shows lá do Rio de Janeiro que tinha lá, o canecão. E a gente vai estar lá, né, Marcos? Se Deus quiser, comparecer aí, prestigiar a festa da galera da Loucos da Laje, que é a Barra Brava do Icasa, que está completando 3 anos em 2023. Mas bem, a gente faz aqui um rápido resumo do que foi a Semana do Icasa, que foca as suas atenções nas categorias de base. E no último sábado a equipe realizou aquela avaliação para as suas categorias de base, com 243 garotos inscritos, 25 aprovados, que já começaram nesta semana, Mark JF, as atividades
lá no CT Praxedão. E claro, eles ainda vão ser submetidos a novos testes. Afinal, a grande maioria nunca trabalhou com uma equipe de base, ainda não tem aquele trabalho de fundamentos, enfim, são garotos, como a gente chama, cruz, né? Ainda não estão prontos ali para competir nas partidas oficiais que a base disputa, nas competições que a base disputa. Então, é um trabalho inicial desenvolvido aí com o Sub-15, com o Sub-17 e também com o Sub-20, mas em breve aqueles garotos que forem se destacando com certeza vão ser integrados à equipe principal e disputar essas competições com a camisa do Verdão. E a gente aproveita também para reafirmar as partidas aqui da Copa CFC deste final de semana, do Sub-13 e do Sub-15 do Icasa. As partidas acontecem no domingo pela manhã, às 7h30. O Sub-13 do Verdão entra em campo diante do Cariri 2 e às 8h10 o Icasa Sub-15 enfrenta o Atlético Milagrense. São as estreias aí, tanto do Sub-13 quanto do Sub-15, nessa competição que é a Copa CFC de Fut 7. Marco Valério JF, aqui no finalzinho eu abraço o Messias, que é o responsável pelo gramado lá do CT Praxedão, tem feito um grande trabalho e é fã do Vale Esportes, e a gente abraça e agradece pela audiência, viu, Messias? Um abraço pra você e também Onde é que ele trabalha? Do Verdão. Oi? Onde é que o Messias trabalha? Ele trabalha lá no CT, é responsável lá pelo gramado, ele cuida lá da grama do Praxedão, que tá cada vez mais verde, viu, Marco? Que bom, né, rapaz? Bom, vamos pros palpites agora, JR? Vamos lá, um abraço. A Luiz Vilar, você pode ficar? Estou aqui. Pronto. Marcos dos Tambores, um abraço pra você, Marcos. Cabo do porquinho mais gostoso que eu já comi. Tava bom, João Filho, naquele Gostoso dia? demais, homem. Rapaz, João Filho tá demais, comendo porco, rapaz. Por isso que o Palmeiras não ganha de ninguém, mano. O negócio tá difícil. Perdendo a Participação especial do seu Antônio. Tudo bem, seu Antônio? Boa noite. Especial são vocês da Vale FM, o JF, né? Grande JF, Marco Valério e todos os ouvintes do Timaço da Vale. Vamos começar, né? Agradeço a Bibi que você foi escalado por ele, viu? Te agradeço, Bibi. Se não fosse você, eu não estaria aqui palpitando. 28ª rodada do Brasileirão, Marco Valério. Começa amanhã com São Paulo e Grêmio. Certo. Quem ganha? Ah, sim, tá certo. Empate. Seu Antônio, quem ganha? São Paulo ou Grêmio? Eu vou tricolor. São Paulo. Ah, certo. A Luiz Vilar, quem ganha esse jogo? São Paulo ou Grêmio? Grêmio, JF. Também tu acha que ele dizer São Paulo? Eu acho que o São Paulo ganha esse jogo pra mim. Pra mim o São Paulo ganha. Amanhã teremos um duelo nordestino, um duelo de tricolores também. O tricolor cearense contra o tricolor baiano, Marco Valério. Eu acho que o Fortaleza leva essa, viu? Mas jogo duro, viu, E aí, seu Antônio, vai dar o tricolor da Bahia ou o tricolor aqui Tô do com o Ceará? Marco Valério, vai dar tricolor cearense. A Luiz Vilar. Tô com o Marco Valério, tô com o Boi, vai dar tricolor de aço. Eu acho que pra mim o tricolor baiano ganha o jogo. O traíra aí. Eu acho uma que... trairagem assim. Normal, tricolor só o baiano, né? Ô sangue de procotó. Eu acho que o tricolor baiano ganha. A Será? Luiz Vilar, amanhã a bola vai rolar também pra Cuiabá e Goiás. Isso é porque ele é fã de jacaré. Vai dar Cuiabá do Devinho. Devinho jogou muito contra o Coritiba, viu? Seu Antônio, quem ganha? Cuiabá ou Goiás? Goiás. E aí, Marco Valério? Ninguém. Vai ser empate. Acho que o Cuiabá ganha pra mim, com mais um show de Devinho. Amanhã, Luiz Vilar, tem o líder do campeonato, Botafogo, enfrenta o Atlético do Paraná. Mais 3 pontos pro Fogão. Concordas com a Luiz Vilar, Marco Valério? Mais 3 pontos para o futuro campeão, Botafogo. E aí, seu Antônio? Eu não concordo não, porque se deixar o Bragantino encostar, Marco, é o único time que pode pegar o Botafogo, assim, tá distante, 9 pontos, mas se deixar o Bragantino ganhar 2 e o Botafogo perder amanhã, que vai perder pro Atlético Paranaense, aí tu vai ver o Bragantino Pode chegar. secar, viu? o Flamengo não chega mais não. Não, o Flamengo não, Tá eu secando, nem mas tô não tem contando com o jeito, Flamengo. Não, o Flamengo não Enrola chega. a bandeira, Não. se prepare pro ano que vem, que esse ano já... Já tô conformado, o Flamengo, nem Grêmio, nem Palmeiras jamais vai encostar no Botafogo. Só o Bragantino é que ainda pode fazer essa virtude, viu, Marco? Bom, pra mim o Botafogo ganha. Pra mim o Botafogo conquista 3 pontos. Esse é o perigo, viu? Conquista 3 pontos. Torcedor botafoguense, esse é o perigo. Ô, meu querido Aloysio Vilar, domingo tem clássico do Rio de Janeiro, tem Vasco e Flamengo e Vasco. Vai ser empate esse jogo, viu, JF? Marco Valério, quem ganha esse clássico? O Flamengo deve ganhar o jogo. E aí, seu Antônio? Tô com o Marco Valério, Mengão. Muito bem.
Eu acho que o Vasco ganha. Acho que pra mim o Vasco já tá decretada a derrota do Vasco. Tá decretada. Acho que pra mim o Vasco ganha. Se já tava derrotado. Aloysio Vilar, domingo tem clássico em Belo Horizonte. O Galo contra a Raposa. Vixe, Mário. Galo vai dar Galo, JF. O Cruzeiro, ainda um detalhe do Cruzeiro, que dentro de casa, como mandante, ele não venceu uma única partida sequer nesse Campeonato Brasileiro. Como mandante. E aí, Marco Valério, da Atlético Mineiro ou da Cruzeiro? Tu é doido, desde ontem nós estamos com galo na cabeça, JF. Um galo na cabeça grande. Foi grande, não foi mal. E foi logo 2 galos, viu? Foi 2 galos. Vai dar Atlético. E é isso, Antônio? Eu vou de empate, viu, meu JF? Vai? 0x0, 1x1. 2x2. 2x2. Eu acho que o Cruzeiro ganha pra mim. Será, mano? Será, Jota? Eu acho que ele ganha. É clássico, pode acontecer. Com certeza. Pode tomar uma enfiada ou pode ganhar o jogo. Mas eu acho que vai dar empate. Aloysio Vilar, domingo tem Internacional e Santos. Internacional, JF. E é isso, Antônio, Internacional ou Santos? Tô com o Aloysio, Internacional. Marco Valério, quem ganha esse jogo? Como é, JF? Internacional ou Santos? Antes, deixa eu mandar um abraço pro Valtim, né? O Valdo, grande ouvinte aqui do Vale Esportes, estava tentando aqui ouvir. Internacional e... Santos. Vai dar Internacional. Eu acredito que o Internacional ganha também. Domingo, Aloysio Vilar, tem Corinthians e América Mineiro. Moleza. Menino. Moleza, eu vou falar Aloysio? Corinthians, mas com medo. Corinthians. Molezinha, né, E é Luiz? isso, Antônio? Molezinha, né, Luiz? Vai pegar uma Américazinha, meu né? amigo. Do jeito que as coisas estão, boi, não duvide de nada. É verdade. Eu vou de Corinthians também. O Corinthians vai ganhar esse jogo. Marco Valério. Corinthians, pra alegria do meu amigo Tico das Quentinhas. É, rapaz. Eu acredito que o Corinthians ganha também. Olha aí. Olha aí, Luiz. Tá explicado porque a fase do Corinthians não tá boa também, viu? Tem mano. Abraço, meu amigo Esse Tico. torcedor aí. Não, mas Tem um pé quente, né, mano? Mas você percebeu aí o abraço no final, né, Marco? Tudo tem um porém. Ô, Aloysio Vilar, domingo tem um jogo interessante pelo Campeonato Brasileiro, Bragantino e Fluminense. Olha aí, rapaz, eu acho que vai dar Bragantino, que tá na cola do Botafogo, não chega lá, mas vai garantir uma segunda posição honrosa, inédita. Marco Valério, Bragantino ou Fluminense? Jogaço, hein? Acho que vai ser um jogo bom mesmo, viu? Jogo bom de se ver. Rapaz, nessa, vamos de Bragantino, né? Pra dar Marco Valério